Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis. Corinthians aumenta público mesmo com ingressos mais caros. Flatem Queda receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. Uma das alternativas dos times de futebol para pagar a alta folha salarial e o custo de contratações é aumentar o preço do ingresso. Foi isso que o Corinthians e Flamengo fizeram em 2022. A estratégia teve sucesso para a equipe paulista, mas não teve o mesmo reflexo para o Flamengo no Brasileirão. Um levantamento do Além das Quatro Linhas BR mostra que o time de São Paulo conseguiu arrecadar mais dinheiro e não teve queda na taxa de ocupação na comparação com o Nacional de 2019, o último em que a pandemia não afetou a presença de público. Com as mesmas 22 rodadas disputadas em 2019, o Corinthians teve 433 mil pessoas em 12 jogos com mandante, com um ticket médio de R$ 53,16, o que significou uma arrecadação bruta de R$ 23 milhões. A taxa de ocupação da Neoquímica Arena foi de 80% nesse período. Agora, em 2022, com um jogo a menos em seus domínios, a equipe de Parque São Jorge tem uma taxa de ocupação de 87%, mesmo com o aumento do ticket médio para R$ 68,90, o que significa um aumento de cerca de 30%. Isso significa que a arrecadação bruta também subiu para quase R$ 30 milhões. Resta saber se mesmo com a queda de desempenho em campo o torcedor continuará disposto a tirar mais dinheiro do bolso. O Flamengo adotou a mesma estratégia de subir o preço dos ingressos. Na comparação entre 2019 e 2022, o ticket médio rubro-negro subiu de R$ 41,95 para R$ 49,98, um aumento de 19%. Neste caso, no entanto, a taxa de ocupação caiu de 77% para 72%. Apesar de ter recebido menos gente, a arrecadação bruta subiu de R$ 24,4 milhões para R$ 26,7 milhões, com a arrecadação líquida saindo de R$ 11 milhões para R$ 12 milhões. Em 11 jogos como mandante, a temporada de 2019 registrou 581 mil pessoas, contra 578 mil desta temporada. Em 2019, o Flamengo brigava pelo título e vivia o fenômeno Jorge Jesus, enquanto nesta temporada a equipe tenta uma arrancada heroica após a chegada de Dorival Júnior. Com a tendência de alta no Brasileirão, os números devem melhorar, mas resta saber se a diretoria vai manter a mesma política de preços. Por fim, o estudo ainda mostra que o Palmeiras praticamente não mexeu no preço do ingresso entre 2019 e 2022 e teve um aumento na arrecadação e na sua taxa de ocupação, provavelmente pelo time estar há muito tempo na liderança do brasileiro na atual temporada. O ticket médio passou de R$ 57,37 para R$ 57,91, com a ocupação subindo de 74% para 82%. Isso resultou em um aumento de público de 348 mil para 384 mil, com uma renda bruta de R$ 20 milhões para 21,60 milhões. Como não paga aluguel de estádio, o Palmeiras tem mais receita líquida proporcionalmente ao Flamengo, ficando com R$ 12,7 milhões na temporada de 2019 e R$ 16,4 milhões na atual.